possamos passar com saúde, paz e felizes mais um dia de vida, segundo a vossa divina misericórdia. Graças a Bom dia, né? Então, só vou passar para vocês assim, o que foi definido hoje, né? Semana que vem, no sábado, né? A gente só estava programado para fazer um churrasco nos teatros, né? Porque vai ser feriado. E aí coincidiu de que a Julianeso, ela abriu na agenda dela um dia para ela poder estar aqui conosco. E foi justamente nesse dia, tá? Então, ela vai estar na sexta-feira, ela vai estar na Giba, e já no sábado ela vai estar aqui. Então, como a gente já tinha programado, o pessoal falou, não, então a gente só vai para assistir. Eu falei, não, a gente não vai perder uma oportunidade dessa, né? A Julianeso, né? Ela vem uma vez a cada 10 anos aqui no Japão. Então, ela, para você ver, você manda um e-mail, ela responde depois de um mês. Então, tão ocupada que ela assume vários cargos, tem um trabalho muito extenso de doutrina, conhecimento. Então a gente queria aproveitar essa oportunidade que ela vai estar passando por aqui, compartilhar conosco. Então a gente tenta encaixar pelo menos uma hora e pouquinho, que ela possa estar fazendo uma palestra para nós. E depois dessa palestra a gente faz uns teatros, né? E depois disso daí a gente vai fazer então um churrasco, né? O pessoal está fazendo essa confraternização. Aí já no domingo, né? Na semana do próximo domingo, então na verdade não teria as atividades aqui na sede. A gente estaria indo para esse Isaac, para Pizzaria de Alegria, que ela vai estar lá a partir das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Vai ter 3 palestras dela. Tá? Então acho que vai ter outros grupos também. Aí sábado que vem acho que vai vir o pessoal de Tiba, né, que ele acabou de confirmar agora, vai vir o grupo de lá, e o pessoal de Isaac também, né? Então, poder estar participando. Né? E o tema que a gente definiu hoje foi esse, a tríplice do Espiritismo, né? Qual seria filosofia, religião e ciência, né? Que é o tema que ela poder estar fazendo aqui para nós. Talvez na quinta-feira ela chegue, sexta-feira para Antigo, e sábado vai ter aqui conosco, pois já é domingo e Isaac. Depois ela vai seguir pelo Japão. Então é importante que essa é a primeira vez que ela vai estar aqui, e eu acredito que de alguma forma, assim, ela vai estar levando, né, tudo isso para assim, o Brasil, né, para a FEB também, né, na qual ela participa. E essas informações eu vi que para ela é muito importante. Está acompanhando todos os grupos aqui do Japão, né? Tá? Então, apesar de que ela está no Brasil, mas ela está sempre com os olhos voltados para cá, para o Japão, acompanhando o trabalho, a evolução dos grupos. E sempre aberto para poder estar ajudando outra pessoa também, né? Assim, tá? Então, aí vocês, os ingressos já estão ali com a Viviane, né? Cantina ali. Mas no dia vai ter, tá? O Alex fez, mas no dia vai ter, quem quiser ver, tá? Tá participando. Bom, hoje a gente vai estar lendo, né? A gente vai estudar aqui, seria a página 94 do Evangelho. É a primeira vez que vocês veem do estudo do Evangelho, né? A gente, todos os domingos, a gente faz um estudo aqui de uma parte. Então, no próximo domingo vai ser a página 95. E a gente sucessivamente, né? Às vezes eu faço, às vezes o Guilherme faz, né? Então, a gente vai revisando as da TV também. Né? Falta a Cleusa, né? Falta o Alex, falta a Lília. Então, vamos lá. Primo, você ler para a gente, vocês viram a parte? Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, né? Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequeninos. Mateus 11:25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos humildes, aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais capazes, aparentemente, de compreendê-las. É preciso entender, pelos
os que se humilham diante de Deus e não acreditam ser superiores a ninguém, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de seu saber mundano, que se acreditam prudentes, pois negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Na antiguidade, prudente era sinônimo de empáfia, dono da verdade. É por isso que Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e humildes que se inclinam diante da sua glória. Assim acontece agora com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Algum incrédulo admira-se que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com humilde e de boa fé, ao invés daqueles que acreditam possuir toda a verdade e pensam que Deus deveria primeiro provar-lhe que existe para poderem aceitá-lo e ficar muito feliz em conduzir a si. O poder de Deus manifesta-se nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que a espalha com abundância por todas as partes. Cegos são aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhe convém, mantê-los fechados. Sua vez chegará, mas primeiro é preciso que sinta as angústias das trevas e reconheçam a Deus, e não o acaso, na mão que atinge seu orgulho. Deus emprega para vencer a incredulidade os meios que julgam conveniente conforme os indivíduos. Não é um incrédulo que deve determinar a Deus o que fazer ou o que dizer. Se quiserdes me convencer, é preciso escolher essa ou aquela maneira, tal momento antes daquele outro, porque isso é o que me convém. Que os incrédulos não se espantem, portanto, se Deus e os espíritos, que são agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências, o que diriam se o mais simples de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições. Ele não se sujeita às deles. Ele ouve com bondade aqueles que procuram humildade e não os que acreditam maiores do que ele. Não poderia Deus mostrar-lhes pessoalmente fatos sobrenaturais na presença dos quais o incrédulo mais endurecido se convenceria? Sem dúvida poderia. Mas que mérito teriam eles? E, aliás, de que isso serviria? Não os vemos, todos os dias, negarem-se à evidência e até mesmo dizerem: se eu visse, não acreditaria, pois sei que é possível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que seu espírito ainda não está pronto para entendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é o véu que tampa a sua visão. De que adianta mostrar a luz a um cego? É preciso, em primeiro lugar, curar a causa da cegueira, e como médico hábil, Deus corrige primeiramente o orgulho. Não abandona seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão. Mas quer que isso aconteça por vontade própria, e então, vencidos pelas aflições da incredulidade, se lançarão por si mesmos em seus braços e, como filhos pródigos, lhe pedirão perdão. Bom, eu tenho uma opinião, né, assim, bem, talvez assim, direta sobre que mensagem é essa, né? Quando Jesus fala isso, a gente tem como um exemplo bem assim, claro, hoje em dia, o que acontece com os cientistas, né? Por exemplo,
os cientistas, os físicos principalmente, eles são muito incrédulos. Por quê? Porque eles só acreditam naquilo que pode ser provado matematicamente, né? E hoje, com o advento da física quântica, com esses estudos que os cientistas estão fazendo, eles estão chegando à conclusão que tem um determinado comportamento assim da matéria que eles não estão conseguindo explicar com as leis físicas. Então tudo aquilo que era para eles lógico, tinha uma explicação matemática, hoje não tem. A física quântica está chegando para colocar em xeque certas verdades para eles que eram assim, como que fala, irrefutáveis, né? E com isso, né, eles estão tendo que admitir que existe uma coisa que eles desconhecem, né? E ainda estão em discussão, né? Não chegaram ainda a uma conclusão, mas aqueles que acreditam é aquilo, que existe uma força superior que assim, gerencia toda esse equilíbrio, essa harmonia no universo, né? E que eles não estão mais tendo como negar, né? E que a maior descoberta desse século vai ser que eles vão conseguir provar matematicamente que existe o espírito, que existe essa vida posterior, e isso vai fazer com que a gente consiga fazer essa transição. O início dessa transição, né, que já começou, mas vai assim ficar mais forte essa transição para esse mundo de regeneração que a gente está esperando, né, que vai ser essa descoberta, e isso vai fazer com que assim haja um salto no desenvolvimento do conhecimento humano. Mas assim, nesse caso, esses mistérios ocultos, né, que são colocados por somilhos, então vai chegar um momento que mesmo esses que são incrédulos vão ter que se render. Isso, eles vão ter, porque vai chegar por conta dessa descoberta que Deus vai revelar para eles, que eles não têm como negar mais, né? Mas tudo tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo de admitir, de realmente admitir que ele não sabe tudo, né? Mas uma coisa que eu andei vendo assim, em vários documentários, no caso que você falou de cientista e físico, isso aí mudou muito, porque o mundo progrediu muito, e atualmente os mesmos cientistas, os mesmos físicos, hoje eles têm uma crença maior sobre Deus. Isso. Porque tipo, antigamente, que nem Thomas Edison, nessa época, eles já não acreditavam em Deus. Já para eles era só ciência e física, era só isso. Hoje em dia não, hoje em dia já mudou bastante, já progrediu bastante. Até vi um documentário esses tempos atrás de um cientista que estava falando sobre o negócio do caso de doenças. Ele mesmo é um cara que crê em Deus. Então já mudou bastante. Existem muitos, né, mesmo nesse ramo, digamos assim, lógico, científico, né, muitas pessoas que já estão começando a acreditar. E existe inclusive um grupo de cientistas, né, que já está querendo incluir nas equações que Einstein colocou sobre a relatividade, quando essa equação básica da física quântica já tem que colocar um elemento que eles falam de consciência cósmica universal, que eles ainda não conseguiram definir, mas que é Deus ali. Eles já estão, a própria ciência já está tendo que admitir que tem que incluir isso para entender esse comportamento que não é lógico. Uma hora ele comporta de um jeito, outra hora ele comporta de outro, né? Então eles não têm uma explicação lógica, então estão tendo que admitir que existe uma força, alguma coisa que realmente regula isso aí, e eles não têm entendimento ainda. A gente vê essa questão dos paranormais, por exemplo, né? Vê que muito aquilo que a ciência não consegue explicar chamamos daqueles fenômenos paranormais. Mas aquilo que a ciência já consegue comprovar, ele deixa então de ser um fenômeno paranormal e passa a ser um fenômeno normal, totalmente compreensível pelas leis da própria natureza. Porque para você comprovar algo, precisa estar de acordo com as próprias leis, né, da física, da química, né, assim, para que a gente possa estar colocando ela como um fenômeno. Então, hoje existem ainda muitas coisas que realmente assim, o Espiritismo vem trazendo, né, os Espíritos trazem as revelações, a ciência procura estar buscando a comprovação de tudo isso,
Porém, ainda falta muito realmente para poder estar alcançando, né? É como a gente, no livro que eu falo de Caminho do Caminhão, ele fala lá, né, de 1920, alguma coisa assim, como a gente está falando, ele, dentro de uma reunião mediúnica, os médios treinando a psicografia, e aí um espírito no médium lá e traz uma revelação, né? Mensagem de que a Terra estaria naquela época, em brevemente, estaria recebendo uma grande descoberta tecnológica e que a partir daquele período foi permitido pelo plano espiritual de que a Terra recebesse essa revelação. Então, nessa descoberta existiria uma tela e que essa tela passaria imagens de um outro lugar, né? Então, assim, naquela época ele não se deu uma coisinha, né? 1920. Então, quer dizer, o povo, assim, o médium está mistificando, está obsediado, coitado. Ele não pode estar trabalhando mais, então pediu para que ele se retirasse, e aquela coisa. E em 1940 e alguma coisinha, começou a surgir as primeiras descobertas sobre a televisão. Em 1950, fabricaram a primeira televisão do mundo, né? Eu acho que foi essa data aí. Então, quer dizer, aí viu que aquilo realmente aconteceu, que o espírito só foi entender depois, mas até então não entendia. 20 anos depois? 30 anos depois. Foi em 1920. Tinha desencarnado. Não, o médium, ele psicografou em 1920. E a televisão, ela foi descoberta em 1900 e... Acho que as primeiras, vamos dizer assim, a primeira televisão foi fabricada, saiu em 1950, né? Então, quer dizer, o Espírito foi trazer uma mensagem de que a Terra já tinha sido permitido receber aquela revelação, aquela descoberta. Então, foi daí que surgiu, né, a primeira televisão aí, que ele foi entender que aquela televisão mostrava a imagem de outro lugar. Mas ele acrescentou que no futuro, muito breve, esse mesmo aparelho que transmitia imagens, ele estaria sendo meio de comunicação com os mortos, com os ditos desencarnados. E esse aparelho iria transmitir. E hoje no Brasil a gente já vê muitos físicos, né, que já consegue captar, né? Por exemplo, no Centro Espírita Ramatiz, por exemplo, ele fala assim: agora a gente vai ouvir a voz do benfeitor espiritual, né, o patrono da nossa casa, ele gostaria de silêncio total. Eles pegam o gravador e gravam. E ninguém para. Passou algum tempo, ele vai lá e volta. Aí volta toda a gravação. Aí passa. Aí nessa gravação ele está falando. Mas na hora ninguém escutou nada, mas o aparelho captou a fala dele. E aí, quer dizer, ainda é um efeito paranormal, porque muitas pessoas não conseguem entender. Não foi dito nada, por que agora tem a fala? A gente deveria ouvir, mas não foi perceptível aos nossos sentidos. Porque, por exemplo, a gente tem os nossos sentidos, a gente consegue determinar um tipo de som, a velocidade do som, no limite da nossa capacidade, da nossa percepção, a gente consegue perceber. Mas fora disso, a gente não consegue. Assim como, por exemplo, na visão, na audição, né, de sensibilidade também. Mas, por exemplo, a gente olha para a nossa mão, a gente não consegue ver mais do que a nossa pele. Mas ali dentro existe ainda todo um mundo lá dentro, né? Uma bactéria, né? Que às vezes o nosso olho a gente não consegue enxergar, mas existe. Então, da mesma forma, por mais que as pessoas admitem que o mundo dos espíritos não existe, ele não vai deixar de existir somente porque o fato das pessoas não acreditarem, né? Então, a gente vê o que é fazendo. Por que hoje, por que Jesus coloca essas palavras? Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver se revelado, ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por ter revelado aos simples e aos pequeninos, né? Eu vou colocar aqui, dá licença, né, para colocar esse mesmo exemplo. Vou ler essa última parte aqui que coloca, né? De que adianta mostrar a luz a um cego? É preciso, em primeiro lugar, curar a causa da cegueira, e como médico hábil, Deus corrige primeiramente o orgulho, né? Então, primeiramente, Deus precisa corrigir o orgulho para que a gente possa enxergar. Então, hoje eu estava lendo aqui uma carta de uma pessoa, e essa carta bateu lá em casa, tá? E essa carta ela veio de um presídio, de um presidiário. Eu não sei, ele relatou na carta como que ele achou, né? Mas o importante é que a carta chegou. E o que ele relatou foi isso, que antes de cometer os delitos, né, que havia cometido,
ele foi alertado por algumas pessoas, mas ele falou, né, não deu atenção para essas coisas. Porque naquele momento a vontade era de fazer, era de cometer, era talvez até se comprazer de uma satisfação, né? Então, quer dizer, mais preso aos sentidos, né? Então, quer dizer, não usou do bom senso naquele momento. E de alguma forma se deixou levar pela própria emoção, e aí acabou cometendo um delito e acabou sendo preso. E aí o que a gente fala? Foi alertado, ele mesmo lá, porque ele foi alertado, ele foi orientado por várias pessoas, mas ele não conseguiu ouvir. E é o mesmo que o Evangelho está nos colocando, né? Que é ocultado muitas vezes, mas é revelado aos simples e aos pequeninos. Então, naquele momento, é o que Jesus aqui coloca, né? Como médico hábil, Deus corrige primeiramente o quê? O orgulho. Então, hoje, através do momento de dor, de sofrimento, de solidão, tempo, né? Que tudo isso aconteceu, hoje ele coloca assim como uma pessoa totalmente aberta. Eu quero uma palavra de Deus, eu quero conhecer o Espiritismo, eu quero conhecer quem é Jesus, né? Porque antes eu não tinha interesse sobre ele, hoje eu tenho esse interesse. Deus está corrigindo o quê? Primeiramente o quê? O orgulho. E é essa forma. Semana passada nós falamos de um assunto, né? Sobre a questão do quê? Da ignorância. Então a gente classificou como duas coisas: a ignorância no sentido positivo e a ignorância no sentido negativo, né? Sócrates, então, ele dizia assim: eu só sei que nada sei. Quando eu digo eu só sei que nada sei, ele estava se referindo ao quê? Quanto mais ele estuda, quanto mais ele refletia, mais ele sabia que ele não sabia nada. Porque ainda há uma expansão muito grande no campo mental que a gente ainda precisa assim estar crescendo. E a gente estamos presos a um corpo, limitados nos nossos sentidos, que muitas vezes, às vezes a gente não tem uma visão completa da verdade, né? Então a gente vive num mundo de provas e expiações, significa que ainda somos provados. Somos espíritos ainda retardatários, porque fizemos muitas escolhas erradas. Então precisamos ser provados, reparadas as nossas faltas do passado. Então somos imperfeitos. Então, como imperfeito, como que eu posso conhecer uma verdade absoluta? Significa que realmente isso é incoerente. Então, a gente vai avaliar que nós ainda não temos essa condição, pela imperfeição dos nossos próprios sentidos, das nossas faculdades, da nossa compreensão. Então, podemos errar, podemos fazer escolhas erradas, podemos julgar errado, podemos condenar uma pessoa erradamente. Por isso Jesus recomenda nunca julgar, né? Então veja, se a gente compreende dessa forma que eu sou falho, que eu erro, então a gente não julgará a outra pessoa também da mesma forma, né? Então quer dizer, como que eu posso ter certeza absoluta sendo que eu sou um ser ainda incompleto, sou um ser imperfeito? Então, quando nós temos essa compreensão das nossas imperfeições, a gente tem a misericórdia e também a compreensão com a falta dos outros. É mais fácil compreender dessa forma. Então, quando Aristóteles ele diz só sei que nada sei, significa que quando nós não sabemos nada, a gente se abre para quê? Para novos aprendizados, para aprender um pouco mais. Então essa acaba se tornando uma ignorância positiva para todos nós, né? Uma ignorância pura, como se diz. Mas vejamos assim, do contrário, que quando fala da ignorância viciada, né? Ou a ignorância negativa. A pessoa diz assim: não, eu já passei por muitas coisas, já passei por muitas dificuldades, eu não sei, não dá certo não. Esse negócio não dá certo não. Ele já tem a verdade dele. Quando ele tem a verdade dele, ele já não aceita a verdade do outro. Então quer dizer que ele já se estacionou na própria ignorância. Sabe quando a pessoa lá diz assim: olha, eu vou te ensinar a fazer assim. Não, na firma que eu trabalhei, a gente já fazia desse jeito aqui. Assim, tudo bem, lá é uma coisa, mas aqui é outra. Não, mas eu já conheço disso, já sei sobre isso. Ele já não aceita nada daquilo que é novo, porque ele já não permite. Sabe quando a pessoa fala assim: não, mulher, é tudo igual? Então a próxima também vai ser igual, o relacionamento vai ser a mesma coisa, porque ele não consegue. Ou seja, ele traz toda a experiência que ele teve no passado como sua verdade. Então, de alguma forma, não consegue quebrar isso, não se abre para novos horizontes. Esta é uma ignorância viciada. Então, todos nós encontraremos, lidamos com situações assim. E isso que, de alguma forma, quando eu trago isso para mim, por exemplo, eu posso estar vindo de uma outra religião.
Então, se eu venho com esse vício, significa que o quê? Que eu não vou encontrar Jesus aqui. Porque eu já trago toda a minha experiência. Porque nós não abrimos para nós. É como se a gente tivesse alcançado a nossa verdade e falou, pronto, é isso. E não tenho mais para onde caminhar. E às vezes precisa dessa renovação, né? Derramar um pouquinho daquele copo que está cheio para colocar água limpa, nova. Porque para mim aceitar ele, o que precisa? Eu preciso renunciar um pouco de mim. Né? Quando a gente fala assim, quando a gente se diminui, Deus cresce dentro de nós. É isso. Quando Paulo de Tarso diz, quanto mais eu conheço a luz, mais eu me sinto pecador. Quanto mais eu chego perto da verdade, mais eu percebo as minhas faltas, as minhas falhas. E o ignorante viciado, ele é o quê? Ele não faz isso. Né? Ele simplesmente olha para si mesmo, para suas próprias experiências, como se ele fosse o único sofredor, o único que passou pelos lutos. Né? Então, de alguma forma, ele não consegue se renovar, ele não tem essa renúncia, ele não tem essa abdicação. Então, isso acaba sendo prejudicial. É como um obsessor quando vai conversar com ele. Ele só fala daquilo que ele passou, daquilo que foi feito a ele, do mal que foi feito, ele não consegue perceber uma nova percepção, uma nova porta que possa se abrir. Ele está preso somente ao aquele passado. Né? Então, tem que ficar ali quantos anos? 300 anos? 500 anos? 700 anos em sofrimento. Tá? Então, isso é só uma forma assim para a gente entender a nossa condição. Olha aí, hoje eu estou nessa dificuldade, porque estou nessa ignorância viciada, eu estou na ignorância pura. A ignorância pura, ela se abre. Vou falar lá para o aprendizado. A viciada não. Ela trava a gente, não permite a gente caminhar. Né? Então, é sempre a mesma coisa, sempre na mesma situação. Então a gente tem que abrir a nossa percepção para novos aprendizados, para novos conhecimentos. E isso aí é o que? É uma questão de humildade. Né? Você pode ser um excelente engenheiro, mas você vai ali, você pode dar atenção àquele novato que entra. Divaldo Franco, por exemplo, ele é uma pessoa muito experiente, né? A gente vê, né, na questão de ordem de palestra, de conhecimento dentro da doutrina, mas quando ele fala, eu vou numa palestra, eu sempre aprendo algo de novo. Isso é uma questão de humildade. Né? Você imagina? Porque aquele que se acha melhor, ele fala, tem nada que aprender com ele, não. Né? E aí fecha todas as portas. E já se julga melhor. Já um sentimento de superioridade, então quer dizer, já o próprio ego, né, domina a pessoa. E Jesus, ele disse, eu não vim para revelar para esses, porque esses não compreenderão. Porque não tem a humildade dentro de si, né? Então, isso muito acontece, né? O que o Plínio estava falando também sobre, né, a questão dos cientistas, mas no livro dos Espíritos está lá, falando que primeira coisa, o homem desenvolve primeiro a inteligência, para depois desenvolver a moral. Porque pela inteligência, ele consegue discernir, né, entre o bem e o mal. Então, acho que por isso é importante, mas muitas vezes a gente acaba se deixando arrastar pelo conhecimento e julgando superiores, né? Mas esses que, por exemplo, agora estão vindo, fazendo essas descobertas, chegando a um ponto de que realmente tem que ter algo maior, eles já são espíritos que talvez reencarnaram, já aqueles que não acreditaram, foram totalmente contra e agora estão tendo que voltar com essa nova perspectiva de busca, né, e descobrir essas coisas novas. São esses mesmos, né? E eu não sei o nome, me desculpa, eu sou um pouquinho ignorante nisso, mas aquele físico lá, que era totalmente todo... Hawkins. Esse também foi muito importante. Segundo conta, é um espírito assim, muito revoltado, precisou viver dessa maneira para poder trazer as coisas assim, senão ele se perdia novamente. Não é? Então isso também tem a ver, esses que estão hoje trazendo seriam esses mesmos, não é? Ele mesmo, ele admite que ele não acredita em Deus, né? Então, quer dizer, tá aí tudo bem, né? Há muitas pessoas que questionam muito essa coisa. Eu realmente preciso acreditar em Deus para me salvar? Jesus, ele diz uma frase assim, né? Quando eu questionado ele sobre isso, ele diz assim, veja só, o Senhor, de manhã cedo, ele fala para o filho, filho, hoje tu vais para vir trabalhar na linha comigo. E ele fala assim, Senhor, pai, eu irei na linha trabalhar com o Senhor. Só que ele não foi trabalhar. E ele fala para o filho mais novo, filho, hoje tu vais na linha comigo trabalhar. E ele fala, eu não vou não, pai. Eu não quero ir para a linha trabalhar. E mesmo assim ele foi.
E aí Jesus pergunta, qual deles fez a vontade do Pai? O primeiro ou o segundo? O primeiro disse que ia, mas não foi. O segundo disse que não ia e foi. Quem fez a vontade do Pai? O segundo, né? E exatamente isso. Muitas vezes nós reencarnamos aqui, com comprometimento de quê? De se tornar uma pessoa melhor. De muitas vezes, trabalhar as nossas inferioridades. Mas é como diz lá no Livro dos Espíritos. Por que que hoje o homem precisa das religiões se a própria consciência, se as próprias leis divinas estão na consciência dele? Porque eles a ignoraram, né? Então, eles mesmos têm consciência, os homens mesmos têm a consciência das leis divinas, mas eles a ignoraram. Então, de alguma forma, quer dizer, nós reencarnamos por qual motivo? Para progredir, né? Então, dizemos a Deus, não, Deus, eu vou lá, eu vou na linha, eu vou trabalhar. Mas não veio trabalhar, não trabalhou. E o outro que não veio, trabalhou. Então, quer dizer, qual o maior, né? Quem que fez a vontade do Pai? É aquele que diz sim ou aquele que realmente faz, né? Então, da mesma forma, é isso. Jesus deu aquela parábola também do bom samaritano. Tinha um sacerdote que viu ali um homem que foi violentado, né? E aí ele foi jogado no meio da estrada. E aí veio um sacerdote, o sacerdote fez, olhou para ele e passou direto. O sacerdote era religioso. Aí veio um levita, né? O levita também passou, olhou e cortou volta e foi embora. Quem era o levita? O levita era aquele assistente, aquela pessoa que ajudava dentro dos templos, né, na arrumação, na limpeza, né? Então, ele também era uma pessoa que participava junto ali, estava dentro da casa do Senhor. E aí veio o samaritano. O samaritano é aquele homem da Samaria, mas na verdade era considerado como ateu, porque ele cultuava um Deus diferente dos judeus. Então, para eles, ele era considerado como um materialista, né, um ateu. Mas ele teve compaixão e ajudou aquele que estava caído. Colocou ele lá numa pousada, cuidou das feridas dele, e na hora de ir embora ele disse ao dono da pousada, né? Cuida desse homem, que ele gastará mais e eu vos restituirei na minha volta. E assim foi feito. Então Jesus pergunta, quem teve a compaixão para com aquele? Foi o samaritano, porque os outros cortaram volta. Se o samaritano era ateu, quer dizer, assim, ele não acreditava em Deus, e ele assim foi salvo, por quê? Porque ele ajudou, ele teve a compaixão com o outro. Então, quer dizer, é importante acreditar em Deus? É importante, mas se você não acredita, mas você o faz, isso é importante. É aquele que realmente faz, não aquele que acredita, aquele que ora, aquele que busca, mas não trabalha, né? Bom, o importante é a ação, né? Não aquilo que a gente fica falando, que a gente fala. Porque a gente fala, ai Deus, eu estava lá, eu ia no centro, eu tomava paz, tomava água, eu lia evangelho, mas e aí, o que você fez? Você trabalhou? Não trabalhei nada. E teu coração, o que ele fez? Não, do mesmo jeito que eu fui e voltei. Então, não teve progresso. Ou seja, você falou que ia trabalhar e não foi trabalhar, né? Então, é isso que acontece com muitos de nós, de alguma forma. Então, a gente assim, estamos chão de orelha sempre da espiritualidade direto por causa disso. O que vocês estão progredindo? Porque eles não estão vendo o que nós estamos falando. Eles estão vendo o que nós estamos emanando, né? Então, sempre há, parte da espiritualidade, a assistência, o auxílio, o amparo, entendendo o quê? Que eles estão ali não para satisfazer as nossas vontades, mas para estender a mão para aquele que realmente precisa. Para que a gente possa buscar essa assistência, a gente precisa do que? Da humildade, né? E assim, ontem a gente estava até comentando sobre esse estender a mão, né? Que essa ação, esse movimento, tem que partir da gente. É o exemplo que ele deu. É jogado na escada se você está lá no fundo. Mas a ação, a força de subir é só sua. Eles não podem descer e ficar lá no fundo com você também. Eles dão a escada e estendem a mão. Você subir a escada e dar a mão é uma ação nossa. Só depende da gente. Mas isso é uma coisa assim meio que óbvia. Vamos supor que o Alex esteja dentro da piscina afogando. Fala, Alex, me dá tua mão aqui, vamos sair dessa piscina aí. Se ele estender a mão e quiser sair da piscina, a gente vai conseguir tirar ele da piscina. Mas você fala assim, me dá a mão que eu vou puxar você para dentro da piscina e falar, olha, fica aí, tá? E é isso que acontece. Então, porque às vezes a gente tem que perceber quem realmente quer ajuda e quem não quer ajuda. Às vezes a gente
É como se fala assim, caso assim, por exemplo, a pessoa fala assim, eu tô, aquele vitimismo, né? Aí a pessoa me escreve e fala, eu tô precisando de muita ajuda, que eu tô necessitado, que não sei o que e tal. E o que você decidiu? Não, talvez eu vou fazer isso, talvez eu vou fazer aquilo. Eu falei, então tá. Então faz suas orações também para Deus assim, talvez, sim, eu quero a sua ajuda, talvez eu vou fazer. Porque os guias espirituais, os bons espíritos não podem tomar nenhuma decisão por nós. Porque se eu digo para ele, Alex, faça aquilo que eu quero, ele perde todo o mérito da ação. Bom ou ruim, ele está sendo o quê? Guiado e não submisso. Porque sendo submisso, nós temos o direito, nós temos o dever de fazer as nossas escolhas. Eu sou responsável por aquilo, pela decisão que eu tomei. Agora, se eu tomar a decisão por ele, eu vou me responsabilizar. Então, se os espíritos decidem por nós, nós não teremos mérito nenhum das nossas vitórias, das nossas conquistas. Então, certo ou errado, nós precisamos tomar as nossas decisões. E somente depois que a gente toma a decisão, é que os espíritos vão estar nos auxiliando. Uma vez eu perguntei a uma entidade assim, olha, eu preciso ir embora para o Brasil, né? Rápido, porque minha mãe está quase se encarnando lá, e aí eu preciso ir embora. O que vocês vão me dizer? Ela não falou nada. A entidade não falou nada comigo. Eu falei, mas nenhuma ajuda. Ela falou, nós vamos estar com você, independente de onde você estiver. Se você for para o Brasil, a gente vai estar te ajudando lá. Se você ficar, a gente vai te ajudar também. Agora a escolha é só sua. Um pouquinho diferente. Então, a gente vai entender que os espíritos vão estar nos ajudando. Agora as escolhas são nossas. Agora, enquanto a gente não decide, as coisas também não acontecem. E aí você vê que a vida da pessoa está sempre naquela mesma impasse. Por quê? Porque está esperando o que o mundo pode oferecer para ele. E aí foge daquela situação que Jesus diz, que nós estamos aqui para servir, que aquele que quiser ser o primeiro, e que este seja o vosso servidor. E às vezes as pessoas estão esperando, o governo vai mudar, e aí a minha situação muda. O outro vai entrar e eu vou ser beneficiado. E às vezes a gente está esperando alguma coisa do mundo e não toma nenhuma decisão. E se realmente acontece alguma coisa, a gente perde o mérito das nossas escolhas, da nossa encarnação. Tudo. Ontem a gente teve um exemplo, né? Eu fiquei assim bem observando muito aquele exemplo de ontem. Ontem uma das nossas amigas, das nossas irmãs, a mãe dela havia falecido de manhã, né? E à tarde ela veio para os estudos, veio para o trabalho. E ela falou, eu tinha duas opções, eu ficar em casa chorando pela minha mãe, porque eu estou sentindo a dor, é minha mãe, ou de trabalhar para me sentir melhor como pessoa. E foi admirável como ela fez, como ela trabalhou, como ela ajudou, sabe, com prazer, né? Mas com uma dor ali dentro, mas buscando sanar essa dor, ajudando a outras. Então eu achei muito bonito o esforço, a ação, né? Porque pode nós, né? O que acontece, isso não vai sentir, vai sofrer, mas tem ação. E esta é a recomendação de Emmanuel, a recomendação de Jesus. Né? É aquele momento que você deixa de ser você passa a viver o outro. Então, quer dizer, você se isenta da própria dor. Né? Quando a gente retorna a nós mesmos, nós experimentando um outro tipo de sensação, né? De humildade, simplicidade. Então, quer dizer, a nossa dor ela se torna muito menor, um fardo muito mais leve para poder ser carregado. Então, a gente não tem tanta dificuldade assim. Eu lembro que em Nagoya, por exemplo, uma moça ela também havia se separado do marido, né? Então ela sofreu muito, né? Depois de 10 anos de casados e tudo, e ela não conseguia sair daquela depressão, ela estava entrando assim, surtando realmente, né? E aí ela falou assim, só pediu para poder estar ajudando ela, falou assim, bom, o que eu posso estar fazendo é o seguinte, eu tenho muitas atividades, hoje um dia de trabalho que a gente vai fazer é trabalho de assistência social nas ruas. Falei para ela, você não quer ir? E ela falou, melhor que eu ficar em casa, eu não vou ter alguém para conversar. Eu falei, então vamos, eu ficar fora. E assim, não parava, né? Trabalhando, fazendo as coisas, tudo que a correria, ela acabou esquecendo as coisas e foi. Então quando ela deparou na rua naquele dia, ela esqueceu da dor dela. E ela vivenciou a dor das outras pessoas, ela se permitiu a isso. Então, quando ela chegou em casa, ela falou assim, estou com muita vergonha. Eu falei, mas né, de quê? Ela falou, de mim mesmo. Porque eu estava sofrendo de uma coisa que não existia, um sofrimento que não existe. Mas percebendo a dor dessas pessoas, eu estou procurando onde estava a minha dor, que eu estava com ela de manhã assim. Eu falei, pois é, que bom que você entendeu dessa forma. E aí então ela conseguiu já superar um pouco daquela dor e começou a participar então dos trabalhos mais ativamente, assiduamente, né?
E depois, depois de uma semana, nem lembrava mais do ex-marido. Nem queria, nossa, porque eu estava sofrendo, né? Às vezes a gente coloca a nossa vontade, a nossa felicidade no outro, né? E esquece de buscar dentro da gente, né? Que ela está ali, a nossa está ali, a do outro é do outro. Só que a gente quer que o outro traga a nossa felicidade. Se eu não tiver ele, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver tudo do jeito que eu quero, eu não vou ser feliz. Cadê? Eu não estou buscando aquilo para mim. Estou deixando a minha felicidade nas mãos do outro, que tem que cadê. E aí entra uma outra coisa, o que é felicidade para cada um de nós, né? Às vezes a gente acha a felicidade, muitas vezes, está no conforto financeiro, né? na saúde, né? E muitas outras coisas. É como esse rapaz, né, que o presídio ele fala, eu cheguei ao fundo do poço. E quando ele escreveu isso, quando eu estou me sentindo como se estivesse no fundo do poço, é somente uma questão de valores. Enquanto você se sente no fundo do poço, é uma questão de informação que ele foi passado. Porque talvez é nesse momento que você está se encontrando. Você fez uma viagem interna, obrigatoriamente você teve que reconhecer os seus próprios erros. Agora, existem muitas pessoas que por aí estão de alguma forma, vivendo numa fartura. Mas essas estão no fundo do poço. Essas estão se afundando e não percebem. E elas estão vivendo uma felicidade momentânea muito ilusória, muito por uma questão de informação. Eu tenho dinheiro, sou melhor, então eu sou feliz. Mas essa somente é uma questão de informação. Porque não é isso que acontece no plano espiritual. Às vezes a gente está num sofrimento muito grande e a espiritualidade está lá, sorrindo e batendo palma. Graças a Deus, você está passando por isso. Eu falo, mas como assim? Ele fala, não, porque agora você está entrando no caminho. Agora você está fazendo as coisas já mais consciente. Agora você está se ajeitando. Enquanto às vezes a gente acha que a gente está bem, na verdade às vezes a gente pode estar se afundando. Então no momento de dor é que a gente vai refletindo. E exatamente isso. O crescimento ele surge através das dificuldades, através das lutas, através até mesmo das coisas contrárias àquilo que a gente pensa. Porque se eu concordar com tudo que ele pensa, com tudo que ele faz, por exemplo, de alguma forma ele não sofreu nenhuma contrariedade, talvez não tenha tanto crescimento assim. Mas, quando nós temos as nossas contrariedades, aí a gente de alguma forma precisa ampliar um pouco mais. Porque eu ficava assim pensando, né? Tem um rapaz lá, que trabalha comigo, ele fala assim, você poderia, né, trazer as outras caixas lá para mim? Fulano é muito burro. O tempo todo ele só usa essa palavra. Porque o outro esquece, porque o outro não coloca, que não sei o quê. Eu ficava pensando, ele não pode. Por que ele está falando essas coisas? Sempre essa palavra, né? Acho que ele não devia usar essa palavra, essa expressão para as pessoas, né? Principalmente porque alguém que também está trabalhando tem suas dificuldades também, suas limitações. E aí sempre falando, e ele sempre repetindo. Então, quer dizer, sempre botando a culpa no outro. Depois eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou lá ver as coisas acontecendo. E aí o que acontece? Ele estava levando as outras coisas para os outros lugares, sendo que o rapaz já havia ensinado o serviço para ele. Ou seja, o burro era ele mesmo. Então, quer dizer, a pessoa é pobre de sentimento e ela reflete isso nas outras pessoas. Então a gente passa, assim, de alguma forma, compreender que às vezes aquilo que vem contrário, né? A gente precisa, assim, em vez de ver o outro, a gente tentar compreender sempre essa mesma situação, para que não caia na dele. Porque se você pega isso, né, pra gente, a gente acaba também refletindo tudo isso. Então, de alguma forma, a gente tentar compreender realmente, que o outro também não te compreende. Então, por exemplo, eu posso ter 10 anos de firma, e ele pode estar entrando hoje. Mas se ele fala assim, não, vem que eu vou te ensinar a fazer o serviço, como se fosse Jesus, o que ele faria? E fala assim, sim, meu irmão, como que eu devo fazer? Me ensina. Eu quero aprender também do seu jeito. Mas nós, como nós fazemos? Quem é você para falar assim comigo? Você acabou de entrar e está querendo me ensinar? Mas o pior de tudo é quando a pessoa guarda o rancor por dentro. O pior de tudo é esse. Quando você entra numa fábrica para trabalhar, algum lugar para trabalhar, e você está uns 3 meses trabalhando, tem uma pessoa que já trabalha 2, 3 anos, aí o chefe te ensinou um negócio que você não ensinou para outra pessoa. Mas a pessoa guarda aquele negócio por dentro assim que está mordendo. Esse que é o pior.
Isso daí é uma coisa que a gente vai poder lidar com isso, né? O que a gente pode tentar fazer para aliviar? Ai, nossa. Né? Também. Porque Divaldo Franco mesmo ele diz, o importante é a gente não alimentar o ódio contra outra pessoa, né? O importante é isso. Agora, se ela vai ficar com raiva da gente não tem como. Mas o importante é que a gente não alimente esse sentimento de ódio contra elas, né? E o importante é isso, a gente tentar fazer a nossa parte. Uma coisa é que a gente sempre pensa, a gente é responsável por aquilo que nós falamos, não pela forma como o outro entende. Porque às vezes até a intenção é a intenção de ajudar a outra pessoa. Então, mas só que se torna uma situação difícil, porque já aconteceu comigo, né? Aí o chefe chega pra você e fala assim, e aí, você ensinou ele? Eu falo, não. Por que você não ensinou ele? Eu não quis ensinar. Aí pronto. Aí já vai falar que você é cagueta, que você foi falar pro chefe, que não sei o que, realizar bagunça. É sempre assim. Sim. Aí, então isso faz tem que parte. ficar. Então isso faz parte. Eu acho assim, é complicado, mas é aquela questão assim, ué, a peso é dele, você tá na sua. Aí a pessoa acumula mais raiva de você. O peso é dele, você continua. Né? Então vamos supor assim. Agora, se ficar, por exemplo, como a gente, né, antes a gente faz muito assim, a pessoa olha pra você que parece que não gosta de você, aí você já não gosta da pessoa porque ela não gosta de você. Então, peraí, não aconteceu nada, por que você não gosta daquela pessoa? Não sei, mas ela não gosta de mim. Ué, que coisa mais estranha, né? Isso é estranho, isso é estranho. Mas vamos supor assim, por exemplo, Alex, coloca esse aqui na frente do seu rosto. E a gente vai fazer assim. Que cor que você está enxergando as pessoas? Ó, tô vendo a azul, Cleusa. Tira o óculos, ele tem que De azul tá o quê? Como eu queria? Roxo. Então, se a gente cruzar isso daqui e esse aqui, a gente vai ver um disparate, uma cor diferente. Isso aqui a gente pode colocar como o quê? Como uma lente. Se eu tiver uma lente da maldade, o que eu vejo? Maldade. Jesus, Deus, ele pode servir da boca de mentiroso para poder falar a verdade? Não. Então, da mesma forma, por exemplo, como que você quer que a pessoa, o Alex está falando para mim, é azul a roupa da Cleusa. Eu falei, Alex, você não está enxergando direito. É rosa. Aí nós dois vamos ficar, quem é que está certo e quem está errado. E cada um tem uma percepção, cada um tem uma lente. Jesus diz, antes de tirar o cisco do outro, tira a trave do seu. E é isso que acontece com todos nós. Muitas vezes nós estamos presos ao que aquela ignorância viciada, né? E aí a gente não aceita a verdade do outro, porque é essa a nossa verdade. Tem uma, como você disse, na firma tem de tudo, né? É bom que você trabalha muito, gente, assim, você conhece tudo. Tem aquele que fala 11 palavras, 10 é besteira. E ele não consegue tirar as palavras da boca. Então, tem aquele outro que só consegue ver coisa negativa. Só fala coisas negativas. A lente dele é esta. Então você vai querer buscar dessa pessoa uma coisa positiva, ele não consegue falar, né? E existe aquele outro que é sempre que ele é uma pessoa leviana, né? Qualquer pessoa, mulher que passou cumprimentou, e já acha que a mulher já está interessada nele. Já a malícia está com a cabeça da pessoa. Então quer dizer, é a lente que cada um usa. E às vezes você fala, nossa, a pessoa só falou bom dia, o outro já está pensando que, né? Olha só onde vai a mente da pessoa. É a leviandade, a lente que ela está usando. E aí você fala, olha, a pessoa falando, sou sério. Um dia eu estava conversando com o rapaz e ele falou assim, olha, por que você não gosta daquele outro rapaz? Eu falei, não é da conta. Mas é que eu estou trabalhando, né? E às vezes a pessoa está do meu lado e fica atrapalhando. Então eu acho que eu estou aqui para trabalhar, então eu vou trabalhar. Mas na hora do intervalo é um momento de descanso. Aí a pessoa só vai falar besteira, eu não quero ouvir não, eu prefiro ficar só então, né? Aí foi por isso. Aí o outro pessoal ouviu, né? Aí quer dizer, nós vamos fazer intervalo junto e ninguém conseguia falar nada. Por quê? Porque todo mundo tem medo de falar besteira. Então quer dizer, falei, não, você tá falando besteira. Ele não vai gostar de mim, né? Aí a pessoa não tinha como falar. Quer dizer, mudança de hábitos, né? Porque você vê, a pessoa está tão falando um hábito e não consegue mudar aquilo. A dificuldade que realmente existe. Então, tem que ter uma renúncia. Porque na fábrica tem muitos, nossa. Então, a gente trocar uma lente por outra, é necessário que eu reconheça que eu estou usando a lente rosa. E que ele reconheça que a lente azul. Mas isso só vem através da própria dor, né? Então, isso acontece muito. Então não adianta eu falar para o rapaz, olha, ele não é burro. Ele fala, não é burro sim. Porque é só assim que ele enxerga, né?
Mas você tem que descer. Verdade? Então, vamos seguir aqui. Então, é preciso entender pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não acreditam ser superiores a ninguém, né? Então, Jesus, ele colocou também essa parte lá, porque falar, deixar vir as minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Não que seja das crianças, mas aqueles que a elas se assemelham. Porque a criança, no seu estado de pureza, de simplicidade, de humildade, né, ela está aberta ao aprendizado. Por exemplo, você pergunta para a criança as coisas, ela te responde assim, com toda a simplicidade do mundo. A gente tem mania de complicar um pouco as coisas. Você pode falar para ela assim, olha, aí eu tô brigado contigo aqui. Ah, então fica amigo. Né? Simples. Ah, eu tô devendo, então paga. Né? Então para ela assim, ela não tem aquela, vamos dizer assim, sempre aquela simplicidade, muito sincera ela que fala, né? Então se a gente tivesse... É muito bonito ver assim, como as crianças chegam e falam assim, tia, não é mais meu amigo. Ah, não é mais seu amigo? Não, e vem chorando, se acabando, né? Ah, fulano disse que não é mais meu amigo, chama fulano aqui. Por que você não é amigo dela? Eu sou sim, tia, falou que é seu amigo, então abraça, abraça. Pô, já sai brincando, acabou. Né? Então é tão puro isso. E nós, né? Não é mais meu amigo, a gente fala, né? Já descobriu o que tu fez, que ele me fez comigo, esqueci o que ele fez. Não, você falando isso, eu fui na semana passada, eu fui na escola, que a gente tá participando lá do... Só que eu fui com máscara pra... Né, aí eu entrei na escola no começo da classe, assim, uma criança me viu, olhou para outra, o que é esse cara esquisito aí? Aí a outra falou, aí a minha filha falou, não, é meu pai. Ah! Aí você vê como que a criança já é sincera, né? Esse cara é estranho. É, isso aí mesmo. Esse Armando. Você vê que a gente faz o julgamento, sempre, né? A gente já foi acostumado assim, já foi ensinado dessa forma a fazer o julgamento das pessoas, da situação. Por quê? Por exemplo, se a gente colocar aqui essas duas pastas, a gente fala, que cor que é essa? É cor rosa. E essa daqui, cor azul? Eu não estou dizendo que é ruim ou que é boa, que é feio ou que é bonito. Então, às vezes, é como a gente colocava a pessoa, né? Falar assim, nossa, você é uma pessoa feia, né? Não é uma aparência. E a gente já coloca maldade nas coisas. Então a gente acaba se ofendendo com uma determinada situação, né? Como uma amiga minha, ela fala, não, isso é uma questão de característica, né? A maldade, ela está lá no nosso coração, e nós que impomos isso daí. A ser feio é ruim, pronto. E aí é um julgamento que nós fazemos. Então Jesus ensina a não julgar. Mas o verdadeiro sentido disso é isso, é não condenar. Que eu posso dizer, olha, ele é magro, ele é alto, não estou julgando, né? Agora, ele é magro e eu não gosto, aí já é uma questão de condenar a pessoa. Mas agora no seu ponto de vista, assim, uma pessoa que você olha ela assim, ela só fala palavrão. Só que as palavras dela, na verdade, não tem esse... Você acredita que ela fala esses palavrão, mas não tem esse teor de maldade, às vezes? Malícia. Porque ontem a gente estava conversando que tem pessoas que falam sobre... fala assim palavrão, mas dentro dela ela não tem aquilo. Vamos ser sinceros, a gente usou o Flávio como exemplo. Eu solto palavrão, mas ele sai automático. Mas isso aí sabe o que é? Eu acho que eu acredito que seja por causa da convivência que eu tinha antes, que é uma coisa que eu venho tentando parar. Eu venho tentando frear os palavrões, mas não tem como, eu trabalho em Guema. Eu vejo cada situação brava que não tem como. Aí de repente, assim que eu tô bem irritado com uma coisa, sai. É assim. Só que não é que sai da maldade. Ou não sai pra ofender ninguém. Quem trabalha comigo sabe. Olha, o exemplo que assim, dentro da minha família, minha mãe é evangélica. Tamo junto. Minha mãe é evangélica. E um dia eu estava lá e meu irmão fez um negócio e minha mãe falou. Eu falei assim, mãe, crente falar palavrão? Ela falou assim, fala, não fala, mas que hora que precisa. Mas assim, depende da forma. Então, eu acho que
depende do sentimento que você externa isso, né? Porque às vezes se você quer ofender, você fala uma palavra, lógico que lá vai ter um peso maior, né? Vai ter uma energia muito grande. Agora quando você fala apenas tipo, por costume, por vício, ou até por comunicação mesmo, né? Então eu acho que o peso é bem diferente. É vício. Assim, não querendo, como posso dizer? Atenuar, né? Ou ter assim como as Não, é porque eu falo bastante também. Então, não querendo, como posso dizer, tipo. Me defender. Isso, me defender. Né? Mas eu acredito bastante nisso. Né? Tem a forma como você. A intenção. Desses humor espírita que a gente estava vendo, onde as pessoas se cumprimentam, um elogiando o outro, mas a intenção por trás é esse chato. Olha, então, a falsidade é que eu tem acho que é pior do que você. Né? Então é a intenção da palavra. Se você elogiar uma pessoa e você não quer elogiar, você fala por falar. É a intenção por trás daquilo, então do palavrão. Você só soltou. Agora, a intenção, quando é de prejudicar, quando é da maldade, acho que não interessa, né? Mas você está falando de elogio, uma coisa que eu percebi no Japão, eu trabalho há muito tempo em game, essas coisas, eu já vi que o elogio japonês, ele é para aproveitar da situação da pessoa. Principalmente quando ela fala, você está fazendo um serviço pesado assim nessa semana, eu bati uma tonelada e de concreto no braço. E o japonês, você é Joso, eu olhei para ele e falei assim, sou Joso, mas vem fazer também. Você é Joso, eu sou Joso, mas vem fazer também. Então eu sou sincero. Tipo, a gente tá junto aqui. Eu sou Joso, mas eu sou povo. Tem que pescar, né? O que tem por trás da palavra, né? Não, eu entendi isso, porque o japonês eu vejo isso. Eles te dão um elogio, mas ele deixa. Aí você. Aí, o que acontece? O orgulho começa a subir. A vaidade sobe. Aí você vai soltar mais. Aí o cara assim, ó. Mas tem muito brasileiro assim. Tem muito brasileiro. Assim, já você dá uma produção, chega lá, sugou, e conseguiu. Aí a pessoa faz Semana que o dia seguinte já aumentou para 200 peças a mais. É assim. Mas veja só, por exemplo, a gente vai colocar assim, sempre a base do que Jesus ensina aqui. Não importa aquilo que você faça, não importa aquilo que você faz, não importa aquilo que você escute, a base é o amor. Então você pode até repreender uma criança, mas se você colocar o amor, você está educando. Se você não tem o amor na repreensão, você pode ser um ditador. Isso muda muito a questão. Então, quer dizer, posso estar falando uma mentira, eu posso estar falando palavrão, mas assim, com amor. Então isso vai soar como o quê? Como afeto, né? Mas agora, se não tem a base com o sentimento de amor, aí acaba para ferir realmente, existe a maldade. Os espíritos não falam, os espíritos comunicam através do pensamento. Então quer dizer, o que vale, que eles sentem é o quê? A intenção do coração. Uma vez, eu entreguei um presente para uma entidade, e quando ela pegou, ela falou, mas não foi com amor que você fez isso. Porque o que eu estou sentindo é que você estava fugindo de uma outra situação. E você fez isso, foi a verdade. Eu não precisei falar, ela entendeu porque ela estava naquilo que eu fiz, ela sentiu que é a minha energia, o meu pensamento que estava naquele momento. Eu não estava num momento bom, então quer dizer, eu falei, sabe, eu quero me distrair, vou fazer uma coisa aqui. Fiz. Né? Fui presentear uma entidade de São Paulo. E ela falou, não, você presenteou com o teu coração. Então você não precisa fazer nada, você só precisa emanar, irradiar essa energia, né? E isso é o importante, é isso que os espíritos estão pedindo, que todos nós estamos numa vibração. Então ele diz, se você foi atropelado, não foi por acaso. Se você foi assaltado, não foi por acaso, porque você estava naquela lei de vibração. Então não existe o acaso na lei divina. Porque você fala, agora eu vou assaltar todo mundo. Mas você não vai conseguir assaltar todo mundo, você só vai assaltar aqueles que estão no seu padrão vibratório. Porque outros você nem sequer chegará a ver. Então, e ele aproveitando esse mesmo caminho, ele entra nesse assunto também. Essa janela diz, olha, uma coisa vocês têm que entender. Quando você vai ser contratado por uma empresa para trabalhar, você está fazendo o quê? Um comércio, uma troca. Você quer um reconhecimento por aquilo que você vai fazer. Então, muitas vezes você fala assim, não, eu vou trabalhar, então tudo bem. Ele fala, o reconhecimento vai ser o quê? O seu salário.
O seu salário vai ser o reconhecimento pelo seu trabalho. Quanto mais você trabalhar, mais tempo você trabalhar, mais eu vou estar te pagando. Vai ser horas extras, né? Mas o tempo que você está trabalhando, você precisa trabalhar. Então, entendendo isso, se a gente entender esse é o compromisso que nós estamos fazendo, a gente não vai se aborrecer com outras situações, porque muita gente fala, chega aqui e fala assim, porque meu serviço está muito corrido, eu não tenho nem tempo para tomar café. Ele falou, quem disse que você foi contratado para tomar café? Você só pode tomar café depois do seu serviço, ou quando você chegar na sua casa. Mas durante o trabalho, ninguém foi contratado para tomar café durante o trabalho. Ninguém foi contratado para sentar durante o trabalho. Ninguém foi contratado para trabalhar menos durante o trabalho. Mas o vizinho não faz, aí é problema dele. Mas o meu compromisso é com ele. Então, porque se eu, às vezes a gente está ali, eu aceitei o trabalho, eu estou fazendo, né, produzindo, aí o outro não está fazendo nada, aí a gente começa a incomodar com o que o outro está fazendo e não com aquilo que eu estou fazendo. Mas o meu compromisso é esse, ele é ele, eu sou eu. Então, Jesus ensina dessa mesma forma. Quando ele conta aquela parábola dos trabalhadores da última hora, né, o Senhor chama ali da vinha, Senhor, né, os trabalhadores, às 7 horas da manhã, e ele fala, vem trabalhar na minha vinha que eu lhe paguei $1 por dia, né, pelo seu trabalho. E eles aceitaram. Aí ele foi às 9 horas buscar os trabalhadores, meio-dia, 3 horas e 5 horas da tarde. E quando você trabalha 5 horas da tarde, chegar, eles só trabalharam 1 hora. E Jesus diz assim, falou assim, o Senhor falou, comece a pagar pelos últimos. E os últimos começaram a receber o quê? $1 denário. Os primeiros falaram, bom, então a gente vai receber mais, né? E não receberam 1. Eu falo, quando eu te contratei, eu falei que eu ia te pagar 1, então eu estou te pagando 1. Por que você está achando ruim? Só porque eu estou sendo bom com os outros? Porque ele também está recebendo igual você? Apesar de ter chegado às 5 horas, eu não vou ser bom com as pessoas? E às vezes é isso que a gente quer. Às vezes a gente não permite que também a bondade possa ser feita com as outras pessoas, né? Então, às vezes a gente está trazendo sofrimento que não pertence a todos nós. Essas são as aflições que muitas vezes nós temos. Então, eu falo realmente mesmo. Mas né? e onde está a injustiça aí nessa bondade? Assim, está E sendo bom os que como chegaram bom. às 5 horas da tarde É. receberam igual quem trabalhou. Então, não, é uma injustiça. Então, o cara se sente como uma injustiça. Mas, E aí a gente vê como uma bondade. Não. Aí Veja, depende por dos exemplo. olhos. Então, Se você está vendo com bondade, tudo bem, mas que é uma injustiça. eu não Não, então a gente está muito longe de aceitar isso aqui, porque eu acho que aqui não tem ninguém que vai aceitar isso e vai ficar quieto, falar, Não, sim, é o que eu estou falando, sendo sincero, né? Mas veja, por exemplo, quando Jesus ele diz essa parábola, quando o Senhor ele convida os trabalhadores, Essa palavra aí tem uma Jesus, quando ele vai conta essa parábola dos trabalhadores, existem muitos trabalhadores que já foram admitidos na na vinha há última muito hora, tempo. né? Não, Não? foram admitidos na vinha há muito tempo. E esses trabalhadores já estão com Jesus há muito tempo, trabalhando e receberam como pagamento a vida eterna. E eles, Jesus está vindo agora, às 5 horas da tarde, para pegar a gente. E estão prometendo, olha, que se a gente trabalhar, se a gente abrir mão de tudo, né, das coisas mundanas, ele também oferecerá $1 denário, a vida eterna para todos nós. Para todos nós também, assim, da mesma forma que aos espíritos bons. A gente fala, mas é uma injustiça, nós vamos ser privilegiados. Então, não, eles estão com o Senhor há muito tempo. Eles não passaram por essas questões do quê? Do sofrimento, das aflições, das infelicidades que a gente tem, porque eles já estão seguros, eles já têm um pagamento garantido. E nós não. Eu já, E eu, nós estamos Porque fala se os últimos encarnando. serão os primeiros? eu já entendo assim, não Trabalhadores, importa a última quanto tempo hora. você faça, o importante é o que você faz. Isso, Eu entendo assim. exatamente. Ó, E eu já pensei num sentido assim, esses que chegaram no último momento, talvez seja aqueles que Somos nós. mais necessitam estar ali. Por isso que não pode deixar Sim, que se perca, entendeu? exatamente. Mas E eles os outros receberão- ainda têm que passar por um monte de outras coisas e Eles receberão. aprender a resignação. olha, eu vou dar um exemplo em cima do que o Bruno falou. Ainda estamos longe de chegar nisso aqui. Só que eu não penso assim, que estamos longe, porque eu acho que assim, a gente tem que abaixar a conseguir. Porque todo mundo tem que tentar vencer. Aconteceu um exemplo na fábrica essa semana, na hora que o Bruno falou, veio assim pra mim falar isso aqui.
a gente teve um problema em relação aos feriados, né? Problemas inteiros. Então, assim, vai vir uma visita na fábrica e essa fábrica onde eu trabalho é assim, quando vem essa visita, não pode estrangeiro estar na fábrica, né? Eu não sei o porquê, mas não pode. Então, eles dão folga, né? E pagam tantos por cento para você ficar em casa. Ou porque já aconteceu também um caso das pessoas, deles fecharem, né? E alguém se machucou, querendo esconder a pessoa. Então eles fazem isso. Só que aí aconteceu assim, o meu chefe falou assim pra mim, olha, a gente vai dar 4 dias de folga, né, por causa dessas visitas. Só que para vocês não perderem, porque já vai vir o feriado, vai ficar bastante tempo, então vai fazer assim, sábados são vermelhos e vocês não viriam trabalhar. Então vamos trocar, né, 4 dias de folgas por 2 sábados que vocês trabalham. Só que vocês não vão receber esses sábados vermelhos como zangueou, vai ser como sábado normal. Aí eu falei, tá bom. Né? Tipo assim, no pensamento, tipo assim, não, tem que para a produção não cair muito, então a gente vem para ajudar a fábrica, vamos trabalhar normal. Vim. A maioria das pessoas recusaram, né? Falaram, não vem trabalhar não, se você não vai pagar, não sei o quê, né? Porque era vermelho, tem que pagar. Aí, só que lá dentro somos 2 empreiteiras, né? A minha e a outra. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei de manhã no outro dia para trabalhar, no sábado, né? Que foi o dia de trabalho, todo mundo, nossa, as pessoas da outra empreiteira estavam afiosas assim, nossa, olha, a nossa empreiteira, nossa, você viu o suco, né? Falou que vai pagar hoje, ó, sangueou para todo mundo e ainda os dias da semana eles vão pagar a porcentagem, né? Tipo, trocou o sábado, paga e 2 dias eles vão pagar os 60% e a gente vai ficar em casa. E a minha empreiteira não iria pagar, né? Aí na hora, assim, veio assim, eu olhei, mas eu vi o olhar deles, né? Então aquilo eu falei, nossa, que pena. Assim, só que a outra menina da minha empreiteira ficou revoltadíssima, né? Vou mudar de empreiteira. Daí falou tudo e xingou. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei calma, eu senti aquele ar, sabe? Aquele sentimento das pessoas querendo humilhar o outro, que era da outra, sarcástico, né? Aí eu simplesmente virei para elas e falei, aí a outra falou assim, nossa, a sua empreiteira não vai pagar? Aí eu falei assim, não. Eu falei, normal, eu tô aqui para trabalhar normal, como todo mundo. Vamos trabalhar, vamos, então bora, hoje é sábado, é festa, 5 horas, tô indo embora. Só que o que aconteceu? Aí eu entrei nesse clima, eu fiz uma oração, né? E falei, Senhor, eu vou trabalhar no meu dia, né? E que cabe esse clima entre todos, porque a outra ficou muito chateada. Daqui a pouco, bate assim no vidro, né? Tava escuro do outro lado do vidro. O chefe maior lá, não foi nem o meu cacareteou, o maior, que é do prédio todo. Aí eu levei um susto, né? Falou pra mim lá do outro lado. Aí eu falei, pronto, o que eu fiz? Meu Deus, morreu alguém em casa, já pensei. Alguém aconteceu com a tragédia da minha casa. Só que aí ele bateu lá, ele falou assim, olha, estibação, você é estibação? Sim, né? Aí ele falou, olha, eu vim pessoalmente avisar você, né, que houve um mal entendido e para você trabalhar tranquila, porque a gente vai pagar o sábado como você deu para você hoje. Muito obrigada por você ter vindo. Então, essas coisas existem na vida real. Só que a gente tem que aprender a... Se eu tivesse me revoltado, o meu coração teria ficado ruim, eu não estaria num dia bom. Mas veja só, vamos entender uma coisa aqui. O que às vezes dificulta a gente muito compreender a questão do Evangelho é isso, a gente leva muitos padrões mais mudando. Jesus, quando ele traz o Evangelho para todos nós, ele sempre traz uma conotação mais espiritual, sempre espiritual, não está se referindo às coisas da terra. E nós pensamos como seres humanos, com os valores humanos. Então é difícil realmente essa compreensão. Mas veja uma coisa que Jesus coloca. Não é impossível servir Deus e a mamão ao mesmo tempo. Isso, ou seja, ou você serve a Deus ou você serve a matéria. Uma das duas coisas. Ou você é espírito ou você é humano. A gente precisa compreender isso. Porque na questão do ser humano nós temos sempre a questão de competição. E essa competição, às vezes, ela está em quê? Perda ou ganho. Nunca eu vou poder ganhar alguma coisa sem que alguém perca.
Ah, eu não posso eu e ele ganhar o mesmo tempo, jamais. Até mesmo porque, vamos supor assim, qualquer coisa que nós fazemos, ela está ligada ao quê? À sensação. Eu fiz um ótimo negócio com o Flávio, mas é aquela questão de sensação. Aí eu acho que eu fiz um bom negócio. Se eu ganhei, significa que ele perdeu. Então, quer dizer, pode ser que não aconteceu nada, mas a sensação a gente vai ter. E são essas sensações que dentro de nós muitas vezes nós temos e muitas vezes interpretamos também essas coisas. E que muitas pessoas sentem como um prazer, né? De se sobressair. Além de Gerson, sou mais esperto. E isso está ligado ao quê? Aos padrões mundanos. Olha o exemplo, eu vou repetir esse exemplo de novo. Vamos supor que eu estou trabalhando na empresa, né? Vou dar outro exemplo, vamos supor, né? De repente está lá, por exemplo, eu falo assim, todo mundo, né? Você comprou um carro, todo mundo comprou casa, está todo mundo satisfeito com a sua casa, batalhou, lutou e comprou sua casa. Todo mundo tem casa própria, né? Aí chega lá o governo e fala assim, o prefeito fala assim, não, a gente realmente tem uma arrecadação de imposto maior, tal, né? Então a gente vai beneficiar as pessoas que não têm casa ainda, a gente vai beneficiar com a casa gratuita. Mas como é que eu que comprei? E agora ele vai ganhar de graça? Aí as pessoas ficam, né? Mas por que você não está satisfeito? Você não estava satisfeito até ontem, porque você tinha comprado sua casa, bonitinho. Por que não pode ser igual com as pessoas? Compensar. A sensação, eu perdi agora. Agora a sensação de perdi. Ou seja, você passou a servir aqui, a mamão. Então aquela felicidade sua, ela está embasada em quê? Na sensação de que eu ganhei. Não é assim? Então vamos supor, estou ganhando lá, trabalhando, ganhando 400 mil. Estou bem pra caramba, né? Aí quando eu falo, Alex, quanto você ganha? E ela, eu ganho 450. Aí você, eu ganho 500. Mas só eu ganho 400? Aí eu não estou mais feliz, então não, eu não quero ficar aqui não. O que só eu ganho? Eu parei, você estava feliz até ontem, você ganhava bem, e agora você não está mais porque o outro ficou sabendo que o outro ganha mais. Então a nossa sensação é de quê? De perda. A nossa felicidade está em quê? Eu sou feliz quando? Quando tem alguém mais infeliz do que eu. Eu estou bem quando? Eu ganho bem quando? Quando alguém ganha menos do que eu. Exatamente, não é assim? Ou aquele que ganha mais também. Agora vamos inverter a situação. Eu continuo ganhando o mesmo salário. Olha quanto você ganha. Só 250. E você? 270. Tá, ainda bem que eu tenho meus pais. Então, é isso que eu analisei, sabe? Aí o que acontece? O meu ego se desenvolve. Então não é em relação ao quanto eu ganho ou quanto eu não deixo de ganhar. É quanto eu sou melhor do que o outro. Então nós estamos vivendo essa competição e nós estamos tratando Jesus dessa mesma forma. E o materialismo, né, Aldo? Porque tudo gera... Então nós estamos lá trabalhando. Ai, mas por que eu tenho que trabalhar muito e o outro não? Por que o outro toma café e eu não posso? Porque a gente está querendo competir. Competir com o outro. Né? E às vezes a gente não consegue ser feliz, por quê? Porque sempre falta alguma coisa. Nós estamos vivendo um mundo de possibilidades. No dia que eu ganhar igual ele, eu vou ser feliz. No dia que eu tiver essa situação, eu vou ser feliz. Achei que você não vai ser feliz nunca, porque nunca você vai completar. Então, enquanto a gente está buscando, significa que a gente não se encontrou. Porque Chico recomenda, na verdade, que o verdadeiro rico não é aquele que tem muito, mas é aquele que tem menos necessidade. Então, quanto menos necessidade tiver, melhor. E quanto menos necessidade tiver, um pouco mais de humildade nós teremos. E por isso que acontece essas coisas para ir quebrando, né? Para a gente ter essa humildade, né? Eu vejo um exemplo, né? Assim, foi bem claro essa semana também que aconteceu. Sabe essa touquinha que coloca no... Assim, a gente vai ali no bentô aqui, né? Fazer a comida ali dentro. A Tiru tá com uma, assim, agora. E lá na fábrica exigiram que agora, a hora que você entrar desde o início, já lá dentro, você tem que colocar essa touquinha. Então, quando você chegar no portão, você já coloca essa touquinha. E foi uma coisa tão fantástica pra gente analisar, que assim, tinha gente lá que, nossa, ia pros espelhos, que tem espelho pra se arrumar, assim, né, pra ficar, né, tudo. Eu tô ali pra trabalhar também, né, mas tem gente que tem isso, né. E aconteceu agora, quando todo mundo colocou a touquinha, nossa, quebrou, todo mundo tá assim, igual. Então, assim, todo mundo humilde, não tem mais aquela vaidade, todo, né? Então, acho que Deus também faz alguma coisa pra gente. Isso daí vai estar existindo até alguém que precisa poder tirar, né? Porque no dia que a outra fala, não, você precisa tá tirando. Sim. Aí todo mundo vai falar por que ela tá tirando. Ela sim, não pode colocar. Aí a felicidade todo mundo acaba. Mas quando tem a A gente está se escondendo atrás das coisas. Isso é muito engraçado.
Não é verdade? Está sempre se escondendo atrás das coisas. Assim. Então a gente tem que tentar viver em comunhão com Deus, não em relação a esse mundo. E é isso que os Espíritos dizem, porque às vezes a gente acha que a gente é santo. E basta fazer isso daqui que a gente cai, dá uma rasteira, tira a nossa máscara e a gente vai. É o que nós estávamos falando outro dia com a Viviane. Às vezes a gente, como você fala assim, será que aqui chegar na frente, quem teria que coragem de vir aqui na frente e ficar totalmente nu? Claro, eu tenho vergonha, eu tenho que mostrar. Por quê? Porque nós estamos tão presos a esse corpo que nós achamos que somos esse corpo. E aí o que acontece? O corpo esconde o quê? As nossas deformidades. Porque nós temos dentro de nós o quê? Como Allan Kardec diz, o instinto de conservação. Eu tento me preservar do quê? Da humilhação, do desprezo, da raiva, do ódio, daquilo que eu não suporto. Então eu tento me defender de alguma forma. Se eu sei que ele é uma pessoa complicada, eu já me afasto no sentido de me preservar do quê? Porque vai ter atrito, então estou tentando me preservar. Por outro lado, existe o instinto de conservação também, que nos protege de muitas outras coisas. Mas veja que ele muitas vezes ele traz o quê? Junto com ele? O medo. O medo de ser ferido, o medo de se machucar. Aí você quer que o seu filho se forme, que ele seja uma boa pessoa, por quê? Porque você tem medo de que ele seja um criminoso, um bandido, um homossexual, um drogado, porque você vai ferir muito, vai sofrer muito com isso. E a gente não quer. Então a gente procura manipular até onde a gente pode. Então, veja que dessa forma, que nós temos esse medo. Então esse medo, esse egoísmo que muitas vezes nós impomos às pessoas. Eu quero que você faça isso, seja assim. Eu não gosto quando você diz isso. Eu quero que as coisas caminhem como eu quero. E a gente procura tentar fazer a felicidade do outro da forma que nós queremos, da forma como nós entendemos. Vai falar, Alex, é muito ruim você beber, você não pode beber. Eu vou tirar a bebida sua porque para você ser feliz. E assim vai ficar mais revoltado ainda. E eu, graças a mim que eu ajudei o Alex. Aí a gente começa a achar que a gente é uma pessoa boa. Né? Então eu estou impondo a minha felicidade a ele. Isso não é humildade. O que está gerando dentro de mim é mais o quê? O egoísmo. Só que o que acontece quando a gente desencarna, a gente vai para o plano espiritual. E lá eles vão ver todas as nossas deformidades. E aí você não tem como se esconder. Porque todos vão estar vendo. Então, enquanto nós estamos aqui na Terra, podemos ainda, através desse corpo, esconder. Mas dos espíritos a gente não esconde. Por mais do que a gente sorri, por mais que a gente sorria, por mais que a gente fale, né? Então a gente não consegue. Eu estou muito puxado de um puxão de orelha da espiritualidade também. Porque fala, você tem a palavra, você fala, mas né, você escorrega também. Né? Então, como começar a botar em prática as coisas também. E é difícil, é a real responsabilidade mesmo. Então, sabe por isso? Nessa questão que você fala, de esconder as coisas, né? No nosso lar fala muito bem, né? O André Luiz fala, né, que quando ele era encarnado, ele só obedecia, vamos supor, as leis terrenas, né? Então, por exemplo, aquelas coisas que não tinha, digamos assim, uma punição jurídica, ele achava que era normal. Né? Acima não tem jeito. E quando chegou lá, ele percebeu que não era assim, né? Que tudo que ele fazia que ia contra a lei de Deus, estava lá escrito, né? Ele poderia ser punido, ia ser punido por isso, né? Exatamente. E assim como o Espírito diz, antigamente as pessoas matavam umas às outras, mas hoje também se matam, pela indiferença, pela frieza, pelo desprezo, pelo preconceito. O que manda do coração das pessoas é o mesmo sentimento, é a mesma coisa. Então, aos olhos de Deus somos criminosos, assim como aquele outro que está lá no presídio. Porque por isso que Chico dizia, quantos de nós estamos presos aí? Porque qualquer um de nós podemos ser preso. E aí pergunta, quem são os presos? Chico dizia, aqueles que foram descobertos. Porque qualquer um de nós, se sendo descobertos, eu vou dizer para vocês, se eles descobrissem, muitas vezes eu já passei no Tomaré sem parar, eu já tinha perdido a carteira há muito tempo. Mas a gente fala assim, não vê. É que nem o rapaz falou assim, foi multado pelo guarda, quando você não viu lá o semáforo vermelho, eu falei, eu vi seu guarda, eu não tinha visto você. E a gente está sempre se preocupando, se não tem polícia, a gente corre. Mas a gente sabe que não pode. A preocupação nossa é com o guarda, não é isso com essa situação. É bom isso aí, se o guarda me parar, eu vou falar isso aí. Isso é engraçadinho. Olha o que ele veio aprender. Esse exemplo não foi Isso é uma dívida, cara. Eu sou responsável por
sabe, ele acha engraçado, te perdoa, né, galera? Pela sua sinceridade, né? Olha lá. Então, gente, vamos. Legal. Quer dizer,